Olá, e hoje nos nossos estúdios eu falo com a vereadora por Cuiabá, Edna Sampaio, do PT. E na nossa conversa nós vamos tratar sobre os projetos na Câmara Municipal de Cuiabá, também algumas polêmicas envolvendo CPIs e também políticas partidárias. Seja bem-vindo, vereadora. Obrigada, Patrícia. Bom, vamos começar falando então de projeto voltado aí para as mulheres, né? Mato Grosso quase toda semana é palco, infelizmente, de feminicídios. Violência contra a mulher, então, nem se fala, é uma coisa corriqueira. E foi aprovado pela Câmara um projeto de sua autoria para fixar aí cartazes em locais que são aí mais, inclusive, eminentemente frequentados por homens. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e se acredita de que forma ele vai ser efetivo. Patrícia, é um projeto de uma simplicidade muito grande, mas de uma importância também grande, porque a gente sempre trata a questão da violência contra a mulher como um problema das instituições apenas e das próprias mulheres. Mas cada vez mais a gente precisa entender que a sociedade, ela toda é responsável pelo combate à violência contra a mulher. Por isso esse projeto está dedicado exclusivamente aos homens. Nós queremos que os homens sejam parceiros das mulheres, né? Porque não são todos os homens que violentam as mulheres. Muitos deles se preocupam e querem e podem fazer algo que possa contribuir para acabar com essa violência, que é um absurdo. Então, o projeto, a lei visa nos estabelecimentos comerciais, onde majoritariamente são frequentados por homens, como barbearias, como casas que têm alguma destinação, alguma especificidade voltada para o público masculino, não quer dizer que seja exclusivamente, mas que tem uma grande circulação de homens, para fixar cartazes em banheiros masculinos, nos espaços de circulação dessas pessoas, dos homens, para que eles possam saber o que é violência contra a mulher, quais são os tipos de violência contra a mulher que está tipificado na Lei Maria da Penha e onde eles podem ligar, pedir ajuda caso vejam uma mulher sofrendo qualquer tipo de violência dessas que estão descritas na lei. Então é uma forma dos homens poderem também contribuir, mas também do comércio local poder dar também sua contribuição a essa tragédia que nós vivemos, que é a violência e o feminicídio, né? Porque o feminicídio, ele é resultado de um ciclo de violência, de violências contra a mulher que acaba em morte da mulher, né? Certo. Vereadora, e falando um pouquinho de polêmica, foi criada a CPI da intervenção, né? E a senhora não assinou essa CPI. Eu gostaria de saber o porquê da senhora não ter assinado, já que a senhora é uma das vereadoras que mais defende fiscalização, investigação, enfim, qual foi o motivo? Quando se discutia a questão da intervenção, eu pude expor a minha posição sobre a intervenção. Eu acho que a intervenção do judiciário sobre decisão do judiciário, né? Não que a decisão seja tendenciosa, não é isso, mas ao decidir sobre a intervenção de um ente sobre o outro, sabendo que o prefeito e o governador são partes de um problema, que é a questão da saúde, o problema da saúde não é só responsabilidade do prefeito, é responsabilidade do governador também. Todas as leis, a lei 8080 de 90, que estabelece a organização do SUS, lá é muito claro sobre a responsabilidade do poder executivo estadual em relação ao poder executivo municipal. Né? Então, há uma disputa política entre ambos, que a intervenção de um sobre o outro acaba sendo tomar parte nessa disputa. Mas, por outro lado, as razões pelas quais a intervenção foi deferida pelo judiciário são razões justas, são razões que precisam ser investigadas, são razões que têm levado ao adoecimento e à morte das pessoas em Cuiabá. Então, eu vejo que ao trazer o Poder Executivo uma CPI buscando investigar a intervenção e não resolver efetivamente os problemas que deram origem à intervenção, a gente acaba criando uma cortina de fumaça. Então, por isso eu não assinei essa proposta de CPI, porque entendi que, embora eu tenha assinado todas as CPIs que foram propostas pela Casa, mas essa eu acabei não assinando, porque encontrei nisso uma forma de tergiversar, de estabelecer uma cortina de fumaça, quando o problema não é bem esse. O problema não é esse, na verdade. O problema é a forma pela qual vem sendo conduzida a gestão municipal em relação à saúde e até a falta de transparência do município para dizer, olha, nós estamos fazendo isso e o Estado está deixando de fazer aquilo, entendeu? Isso não está acontecendo, isso faz com que
a gente não tenha condições de entender direito o problema. Os defensores da CPI, eles não questionam nem muito bem a decisão, né? O que a gente escuta é a forma como foi feita pelo Estado. Qual que é a sua avaliação? Pode ter havido realmente algum tipo de excesso ou não? Há indícios ou não? Eu acho que houve excesso, sim. Eu acho que a intervenção ficou parecendo que era uma ação policial, né, sobre os documentos do município. Eu acho que esse tipo de intervenção, ele não quer a decisão, não estou questionando a decisão, eu estou questionando a forma. Né? Então, é um agente público ligado ao Poder Executivo, né, que vai intervir no Poder Executivo Municipal e age como uma verdadeira devassa. Né? Então, isso realmente foi, na minha avaliação, um desrespeito no final levou até, diz que, né, levaram documentos, computadores, logo depois da decisão, então deu, na sua opinião, esse caráter aí de devassa? Teve um caráter de devassa e não teve um caráter de resolver o problema. Porque eu acho que uma intervenção, ela se justifica quando tem um objeto delimitado, claro, para resolver. Né? E não quando você tem um pedido que é genérico e que o interventor tem livre arbítrio para fazer o que quer que seja dentro de uma secretaria que é a principal pasta, né, de qualquer governo. Então, acho que houve sim abuso, mas eu acho que o problema agora a tratar, para não ter desvio, porque nessa disputa toda é muito difícil a gente se colocar também, né? Mas para que não tenha desvio da atenção do verdadeiro problema que gerou o pedido de intervenção, eu achei que não seria adequado uma CPI nesse momento sobre essa questão. Certo. Vereadora, a gente sabe que o problema da saúde em Cuiabá é um problema bastante delicado, né? A própria prefeitura reconhece isso. Com esse pós-concurso, a senhora vê aí um sinal de esperança de começar a melhorar ou não? Eu acho que sim, eu acho que o concurso é algo que era um clamor, né, dos próprios servidores. Eu acho que mesmo a sociedade, sem muito entender o que causa esse problema da saúde, sabe que é importante os profissionais qualificados ali o tempo inteiro para cuidar da população, né? Não é suficiente, né, para resolver o problema, porque eu acho que o problema da saúde vai muito além da questão do pessoal, tem a ver com gestão, tem a ver com financiamento, tem a ver com o nível de privatização da saúde no município, mas eu quero dizer aqui que o problema do município não é diferente do problema que acontece no Estado. A política de privatização, de entrega do serviço de saúde pública para empresas é também a política do governo do Estado. O nível de privatização que tem no município é o nível que tem no governo do Estado, que na verdade começa no Estado esse processo de privatização da saúde. Esse é um grande problema, porque há conflito de interesse na saúde. Você tem empresas que visam lucro e você tem uma saúde que é o bem mais caro para a população e para as políticas públicas, que não pode ser mensurada em relação à lucratividade dos agentes econômicos. Então, realmente é um problema sério que tem na saúde, é um problema estrutural, e eu espero agora que a gente restitua a relação federativa entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal para conduzir melhor o problema na saúde pública. Certo. Vereadora, mudando um pouquinho de chave, mas pensando aí também na população, no bolso da população. Houve uma recente atualização da planta genérica aprovada pela Câmara de Cuiabá e o Ministério Público está questionando isso. A gente sabe que haviam 12 anos que não havia uma atualização, né? Que é necessário porque a prefeitura precisa arrecadar também, porque senão não consegue entregar. Mas, na sua opinião, houve excesso? Acredita num cancelamento dessa votação ou numa modulação dos valores aplicados pela prefeitura? Eu acho que deveria ter a modulação, que é o que a Câmara deveria ter feito, e que o Poder Executivo não permitiu que fosse feito. Todas as nossas emendas foram rejeitadas pela base do prefeito na Câmara Municipal de Cuiabá. Eu apresentei uma emenda para isenção de imóveis de até R$100 mil, justamente para evitar que aquelas pessoas, donas, proprietárias ou que estão em imóveis com valor até R$100 mil, que são as pessoas mais pobres, pudessem ser isentas e não
pagar o imposto além da sua capacidade contributiva. Nós temos um problema de achatamento salarial, de desemprego e de aumento de serviços públicos, né? Nós aumentamos o ônibus, a prefeitura aumentou a tarifa do ônibus, é uma das mais caras do Brasil. Nós temos o problema da taxa do esgoto na água, que é 90%, a gente já entrou com uma ação contra isso, para que a prefeitura deixasse de cobrar a taxa de esgoto no valor de estimativa sobre a água. Né? As pessoas estão pagando o dobro entre o esgoto e a água. Então, você tem uma majoração em cima dos mais pobres. Então, a tentativa nossa foi de isentar, não foi aceita a nossa proposta. Nós também propusemos que houvesse uma alíquota, 2 alíquotas pelo menos, aqui só tem uma, também não foi aceita. Para que 2 alíquotas? Para que os pobres pudessem pagar menos e os mais ricos pudessem pagar mais. Porque também, Patrícia, o que acontece em relação ao IPTU? Se tem 12 anos que não atualiza a planta, pessoas que estão muito ricas, que vivem em condomínios, foram muitos condomínios abertos recentemente, e essas pessoas estão pagando hoje o IPTU muito abaixo daquelas pessoas que moram em bairros populares. Então a planta genérica é uma necessidade para fazer com que haja justiça tributária no nosso município. Mas não poderia ser feito sem uma ponderação da Câmara Municipal, sem aceitar, acolher as propostas que visavam exatamente essa ponderação, retirar dos mais pobres essa carga tributária, e lamentavelmente não foi feito isso. Né? Então, isso redundou agora na ação do Ministério Público. Então vamos ver o que está acontecendo, o que vai levar a essa ação. Mas essa é mais uma prova de como que a atuação do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo tem sido feita em prejuízo da população e em prejuízo do próprio papel do Legislativo em relação à representatividade que tem que ter para defender a população. Certo. E o PT na Câmara? Ele é oposição ao prefeito, apesar de uma recente aproximação com a família Pinheiro em âmbito estadual, ou não? Qual que é a posição da vereadora em relação à gestão Emanuel? Patrícia, eu sou uma pessoa que fui formada para ser coerente e respeitar a decisão coletiva. O PT decidiu, na eleição do Emanuel Pinheiro, que iríamos votar no Emanuel Pinheiro, mas o nosso voto era um voto contra quem representava o bolsonarismo aqui em Cuiabá, que era agora o deputado federal Abílio Brunini. Então, acho que nós estávamos corretos em relação a isso. Mas em nenhum momento nós decidimos, dentro do partido, que nós éramos base ou que nós éramos aliados do Emanuel Pinheiro. O que ocorreu na eleição do ano passado é uma eleição de nível estadual, é uma outra instância do partido que decide. E é claro que o Emanuel Pinheiro teve uma intervenção importante na eleição, o que não vai acontecer na eleição do município de Cuiabá. Nós sempre nos colocamos como oposição, o que não quer dizer que nós não possamos dialogar com a prefeitura. Então veja o exemplo da Câmara Federal. Nós estamos discutindo na Câmara Federal a reforma tributária. Os opositores ao governo Lula não estão fora dessa discussão. Eles constituem uma comissão parlamentar representada por vários partidos políticos de situação e de oposição, e eles vão ter voz e vão ter vez para discutir o projeto. Então, quando a gente se elege no parlamento, não quer dizer que a gente tem que ficar jogando pedra o tempo inteiro no prefeito ou no Poder Executivo. Nós estamos obrigados a ter um diálogo, a ter uma relação respeitosa com o Poder Executivo. E eu pauto por essa convicção que eu tenho, de que o prefeito exerce um cargo público. Para além do Emanuel Pinheiro, o prefeito é uma instituição pública que tem que ser respeitada porque tem responsabilidade com o povo. Assim como o vereador, a vereadora, o cargo não é a Edna Sampaio apenas. Quando eu me torno vereador, eu deixo de ser só uma pessoa, um CPF. Eu passo a ser também uma instituição, parte de uma instituição. Então eu represento a população cuiabana. Então, mas nós nunca deixamos de votar naquilo que nós não concordávamos. Quando você se lembra que durante o processo de ação de comissão processante, nós votamos, a vereadora Edna Sampaio votou em todas as comissões, exceto na primeira, por conta da inconsistência da primeira apresentada pelo vereador Diego Guimarães, que depois, como agora, eu votei a favor da comissão processante apresentada por Dilemar, embora com o vereador Dilemar eu tenha uma diferença gigantesca, né? Nós somos o oposto. No entanto, a peça que ele apresentou estava muito bem fundamentada, então não haveria por que eu votar contrária a isso. Então,
Eu sei que é difícil, às vezes, a gente ter uma posição de diálogo, de respeitabilidade e ser confundido com qualquer outra coisa. Mas nós agora, por exemplo, vamos apresentar uma outra comissão processante, como apresentamos da outra vez também. E a nossa comissão processante foi a que teve o maior número de votos, inclusive. Qual comissão vocês vão apresentar? Nós vamos apresentar o pedido, o requerimento de uma comissão processante em desfavor do prefeito municipal de Cuiabá, pela forma como ele vem conduzindo a própria relação com o Poder Legislativo, o descumprimento sistemático de leis aprovadas pelo Legislativo e a interdição plena do funcionamento da Casa Legislativa, o que configura pela Constituição e pela própria lei orgânica do município em crime de responsabilidade, objeto de apreciação pela própria Câmara. Certo. Vereadora, falando aí de políticas partidárias eleitorais, né? A senhora acredita que agora o PT vive um novo momento no Estado e no país e que deve ser protagonista aí nas disputas municipais, nos 141 municípios, mas precisamente falando de Cuiabá, que é a capital, a cidade mais importante, né, do Estado maior, né? E onde o PT nunca conseguiu se viabilizar, apesar de ter disputado algumas vezes? Eu acho que é uma grande oportunidade para o PT. E por isso mesmo, eu tenho me esforçado muito, junto com os companheiros do PT, né, para que a gente possa construir a viabilidade de candidaturas que possam chegar. Porque nós temos maturidade já partidária para governar uma capital como Cuiabá, nós temos um programa, nós temos propostas, nós temos experiência, nós temos quadros maduros para isso aqui. Então eu acho que a população cuiabana pode dar essa oportunidade para o PT e o PT pode oferecer para a população cuiabana uma alternativa que realmente a gente consiga chegar. Que nomes que a senhora defende? A gente tem nomes, acho que o PT não tem, felizmente, falta de nomes, né? Uhum. Mas os dois nomes que se colocam à disposição nesse momento, que eu acho são nomes fantásticos, qualquer um que se lançar, que a gente for construir, eu acho que terá grandes chances, é o nome do deputado Lúdio, que é naturalmente o candidato a prefeito de Cuiabá, mas também agora o nome da deputada federal Rosa Neide, que também é uma mulher fantástica, que realizou um excelente trabalho na Câmara Federal, está em Cuiabá há muitos anos já, né? E é uma pessoa que é uma liderança que nós temos muito orgulho, tanto o Lúdio quanto a deputada Rosa Neide. Aí a gente tem um casamento aí que pode ter um atrito, né? Porque a gente tem a federação que foi criada, que ela tem que se constituir aí por 4 anos, pelo menos se o Congresso não mudar a regra até lá. E temos nessa configuração o PV de estopa, que também tem se colocado, né? Você acredita que até lá se avance ao ponto de dirimir essa situação? Eu acho que a política é a arte do diálogo, né? Em nenhum momento eu desconsidero a federação. Acho que a federação, eu sempre fui uma pessoa que defendi a federação como um arranjo necessário e melhor do que as alianças que eram feitas, alianças muitas vezes muito contraditórias, difícil para a população compreender e compromissos que só iam até a eleição, depois cada um ia para um lado. Eu acho que a federação, ela torna os partidos mais responsáveis politicamente com a construção que fazem durante a eleição, porque a democracia não sobrevive só da eleição. Os partidos precisam se constituir com a responsabilidade de exercer mandatos, de construir plataformas de governo e plataformas de mandatos de uma maneira geral. Então eu acho que o PT, e tem defendido isso dentro do PT, que nós temos que ter nossa proposta e os nossos nomes, até para poder dialogar no âmbito da federação. O PT é um partido que tem uma estrutura e um enraizamento nacional. É o partido que governa o país. Nós temos nomes consolidados. O PT é um partido que as pessoas não saem do PT porque tem uma oportunidade eleitoral no outro partido, né? Coisa que é muito comum nos outros partidos, né? As pessoas ficam no PT a vida inteira, independente se elas se lançarem candidatos, elas vão ter coeficiente eleitoral ou não para se lançar. A professora Rosa Neide foi a mais votada, a deputada federal mais votada, e não foi eleita por conta do coeficiente. Ela não vai sair do partido por conta disso. Né? Então, assim como o Lúdio também não vai sair, nem eu, nem ninguém. Mas o que a senhora pensa sobre o nome do estopa? Eu acho que o nome do estopa é um nome que vai ser discutido no âmbito da federação. Eu acredito que nós temos melhores nomes, de verdade. Eu acho que... Mas o nome do estopa também tem que ser levado em consideração, na minha opinião, porque é o nome do vice-prefeito, tá se colocando. Isso não é ruim para a discussão dentro da federação, é bom. Né? E eu acredito que nós vamos juntos, tanto o estopa quanto o PV, o PT e o PC do B,
vão encontrar o melhor caminho, o caminho que seja bom para a federação como um todo. Tá certo. Vereadora, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu não poderia deixar de perguntar sobre a possibilidade de você assumir uma vaga na Assembleia. A gente sabe que você ficou aí na primeira suplência, que a Câmara de Cuiabá tem aí essa possibilidade de assumir sem precisar renunciar, né? Já tem algum tempo. Então, existe aí já alguma tratativa? Pensa em fazer alguma tratativa nesse sentido? Nós vamos dialogar, estamos dialogando no partido sobre isso. Nós ainda estamos muito ocupados em resolver o problema dos cargos federais, da organização do governo federal aqui no Mato Grosso, né? Mas o próximo passo que nós vamos dar dentro do partido, eu vou fazer essa provocação, já fiz na última reunião do Diretório Municipal, vou fazer no Diretório Estadual, da qual eu também sou membro, né? Para que nós possamos discutir a questão do rodízio, que é uma coisa que não tem previsão legal, mas que é uma estratégia política importante para a gente poder estimular e incentivar a consolidação de novas lideranças, a ocupação dos espaços por quem contribuiu para eleger os que têm mandato hoje, que estão na titularidade dos mandatos. Isso em relação tanto à vaga, as cadeiras no Parlamento Estadual quanto no Parlamento Municipal. Acho que a política precisa ser mais democrática, mais solidária, especialmente a política de esquerda, que deve pautar as nossas relações no espaço público. Tá certo, muito obrigada pela presença, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E você acompanhou então uma entrevista com a vereadora por Cuiabá, Edna Sampaio. Nós tratamos sobre vários temas, como a questão da saúde em Cuiabá, recente aprovação da planta genérica que foi atualizada em Cuiabá e que está dando o que falar no judiciário. Também falamos sobre política partidária e disputa à Prefeitura de Cuiabá aí em 2024 e uma comissão processante que vai ser proposta pela vereadora. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima!